Boa noite. O nosso grupo é composto pela Aline, Andressa, a Brena, Clécia e eu, Melissa. E a gente vai falar um pouquinho sobre auxílios para a vida diária e uma vida prática. Há uma multiplicidade quando a gente fala de deficiências. Cada caso ele tem necessidades diferentes. Por exemplo, uma pessoa cega ela não vai ter as mesmas necessidades que uma pessoa surda. E as ferramentas e os métodos educacionais, por exemplo, que são usados com autistas, talvez eles não sejam tão eficazes se forem usados com uma pessoa que tem síndrome de Down ou até mesmo uma deficiência física. Tendo isso em mente, nós podemos observar a diversidade de materiais, produtos, serviços que são necessários para atender a necessidade dessas pessoas. Isso faz com que cada vez elas tenham mais autonomia e tenham uma vida menos dificultosa. Agora a gente vai ver alguns desses objetos e como eles ajudam essas pessoas. Os talheres adaptados, eles auxiliam as pessoas que têm dificuldade na apreensão palmar. E por ter o cabo mais grosso, eles fazem com que essas pessoas consigam pegar os talheres mais facilmente. O puxador de zíper, por ser maior e mais longo que o zíper comum, ele facilita as pessoas se vestirem e fecharem as roupas. Além do puxador de zíper, também tem o tênis adaptado, que a pessoa pode calçar ele apenas com uma mão e por não ter cardaço, a pessoa consegue fechar ele com zíper. Nos materiais escolares, nós temos as tesouras adaptadas e o engrossador de lápis, que eles fazem com que os alunos consigam realizar suas atividades com mais autonomia. Boa noite, me chamo Clécia. Estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a comunicação aumentativa e alternativa. A comunicação alternativa contempla qualquer forma de comunicação que não seja a fala, enquanto que a comunicação aumentativa significa promover e apoiar a fala. A comunicação pode ser sem ajuda, quando a pessoa produz a sua comunicação, não necessitando de qualquer apoio material. Pode ainda ser independente, quando a mensagem é totalmente formada pela pessoa, sem necessitar de alguém que a interprete. A comunicação aumentativa e alternativa é destinada a atender pessoas sem fala ou escrita funcional ou em defasagem entre sua necessidade. Vou explicar como funciona o vocalizador portátil, né? É um recurso eletrônico de gravação e reprodução. Ele grava e reproduz. E que ajuda na comunicação de pessoas em seu dia a dia, né? De crianças no seu dia a dia. E em qualquer vocalizador, o conteúdo é gravado em uma espécie de célula, como as imagens ficam em uma espécie de célula e cada imagem que está lá é explicando o que a pessoa quer dizer ou quer, né? E é reconhecido através de figurinhas, como eu falei, que são aplicados na prancha de comunicação, né? É mais conhecido como prancha de comunicação, que ficam sobre as teclas. E eles têm 32 teclas e o preço dela é equivalente a R$ 231, vai até R$ 9.990. Vou explicar um pouco sobre a prancha de comunicação. Bom, a prancha de comunicação é um recurso usado na comunicação alternativa, né, que tem como intuito em ampliar o relatório comunicativo, né, das crianças e que envolve, né, a habilidade de expressão e compreensão. Boa noite, meu nome é Aline, faço parte do grupo da Andressa, da Cecília, da Brenda e da Melissa. O nosso tema é recursos de acessibilidade ao computador. Recursos de acessibilidade ao computador é um conjunto idealizado para tornar o computador acessível para pessoas com privações sensoriais e motoras. Também é muito importante, pois aumenta a integração e a inclusão digital das pessoas com diversas deficiências. Graças à máquina, muitos podem se comunicar e aprender, pois sem essa tecnologia ficaria mais difícil para as pessoas com deficiência entrar no cotidiano das pessoas sem deficiência. A acessibilidade veio para incluir todos.
Olá pessoal, boa noite, tudo bem? O meu nome é Andresa e eu vim mostrar para vocês algumas imagens de recursos de acessibilidade ao computador. A primeira imagem que vocês vão ver é de um teclado Intel Keros. Esse teclado ele muda de aparência em segundos, permitindo o acesso físico, visual e cognitivo para pessoas com uma ampla gama de dificuldades. Na segunda imagem, vocês vão ver um acionador com mouse adaptado. Esse dispositivo, ele destina-se a pessoas com limitações físico-motoras que possuem alguma dificuldade para utilizar o mouse convencional. Trata-se de uma adaptação de um mouse comum para que ele receba um acionador que possa acessar a função do clique esquerdo do mouse. Na terceira imagem, vocês vão ver um mouse por movimento da cabeça. Ele é integrado ao mouse que controla o cursor dos movimentos leves de cabeça com máxima precisão, permitindo que o usuário ele clique com a pressão dos seus próprios lábios. A quarta imagem é de um monitor de tela de toque. É uma tela sensível ao toque que podemos tocá-la e ela responderá como se estivéssemos tocando os próprios objetos mostrados nela. A última imagem é de uma órtese para digitação, que é um aparelho com uma adaptação fixada, que é utilizada no próprio corpo do aluno para que ele possa ter uma facilidade na sua interação com o computador. E é isso, pessoal. Boa noite, gente! Hoje a gente vai aprender a fazer uma tesoura adaptada e um engrossador de lápis, que são tecnologias assistivas para ajudar as crianças na sala de aula. E agora a gente vai aprender passo a passo como se faz. Vamos lá? Então, meninas, para fazer o engrossador de lápis, nós vamos usar um lápis comum, 2 EVAs que eu usei em um trabalho antigo e também a cola quente. Agora, para fazer a tesoura adaptada, a gente vai usar uma mangueira, um pedacinho de mangueira bem resistente, os 2 glitters, que vão ser para enfeite, e uma tesoura comum. O primeiro passo para fazer a tesoura, a gente vai precisar de um alicate de construção e a gente vai colocar a tesoura no fogo para amolecer essa parte de plástico.
Bom, gente, agora eu vou explicar um pouquinho sobre o nosso tutorial e falar o que deu certo, o que deu errado e fazer as considerações finais. No primeiro caso, que é da tesoura adaptada, ela ficou assim. No caso, a gente teve um pouquinho de dificuldade para colocar o glitter. E aí, no caso, depois a gente usou um pouquinho de glicerina para deslizar dentro da mangueira e os glitters ficarem flutuando, como era a ideia inicial. Aí, no caso também, aqui a mangueira ela não é tão resistente. Aí ela deu uma dobradinha aqui. Então, no caso, a gente teve um pouco de dificuldade para cortar o papel, para fazer a demonstração. Então, a gente colocou uma fita aqui e deixou ela durinha. Aí, quando ela ficou sem dobrar, a gente conseguiu cortar o papel. Então, é importante que, caso alguém for fazer, escolha uma mangueira bem resistente e que não faça nenhuma dobradura, que isso dificulta na hora de cortar o papel. E o segundo objeto que nós fizemos foi um engrossador de lápis, que aí ele ficou assim. Aí a gente fez com 2 EVAs que nós usamos em um trabalho antigo, que no caso foram o vermelho e o verde. E aí a gente, na hora que testamos pra ver como ele iria funcionar, então deu certo e foi bem tranquilo também. É importante que caso alguém vá reproduzir essas tecnologias assistivas para ajudar as crianças na sala de aula, sempre tenha a participação e supervisão de um adulto, principalmente da tesoura adaptada, porque ela vai para o fogo. Então é importante sempre que um adulto esteja por perto, porque pode ser perigoso.